Oi, gente, começando mais um vídeo da série Brasileiros e Estrangeiros como Eu. Hoje eu tenho na minha companhia a Ana Dittmüller, que é uma querida gaúcha que eu conheci na Universidade de Perugia em 2018, quando nós lançamos uma antologia lá. A Ana estudou Direito em Porto Alegre, nasceu, né, e foi criada em Porto Alegre e mora desde 2012 na Áustria. Na Áustria, ela tem contribuído com vários blogs, tem escrito para vários blogs e tem participado de várias antologias por aqui, pela Europa. Ela fundou recentemente, junto com outras mulheres, o Mulherio das Letras Áustria. Como eu sempre faço, começando um vídeo, eu peço licença a você, Ana, as pessoas que vão nos assistir, para saudar a minha ancestralidade. Eu estou aqui hoje graças a muitas pessoas que vieram antes de mim. Eu tenho aprendido isso, essa prática, principalmente com os mais jovens, e eu acho muito legal fazer isso. Ana, seja bem-vinda. Espero ter falado o seu sobrenome direito. Se eu não falei, por favor, fique à vontade e me corrija. De forma alguma. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, uma honra estar aqui contigo conversando. Eu acho muito bonito isso que tu fazes, é a primeira vez, hoje não, né, porque a gente já se encontrou outras vezes virtualmente, mas essa licença que tu pedes para a tua ancestralidade, eu acho isso muito bonito, porque faz muito sentido, né? Para algumas pessoas talvez não, mas para mim fez muito sentido a primeira vez que eu vi, então continue, por favor. Eu achei muito legal quando eu aprendi, falei, nossa, que bacana isso, né? Interessante mesmo. Que veio antes, assim, que lindo isso, e necessário. Exato. Então, Ana, essa série é para a gente bater um bate-papo sobre viver no exterior. Por que você imigrou? Como foi como tem sido a sua adaptação aí na Áustria? Enfim, conte um pouquinho da sua vida, do seu dia a dia aí. Da trajetória. A trajetória, exatamente. Eu vim parar aqui, então, né? Sem planejar, jamais havia planejado me mudar para a Áustria na vida, mas eu costumo brincar que eu encontrei o mais encantador dos austríacos, mundo afora, então, por esse motivo, vim parar aqui. Nós nos conhecemos no Brasil, ele morava no Brasil, ele trabalhou 10 anos no Brasil, e então em 2010 nós nos conhecemos e, claro, aquela coisa assim, nós nos fechamos, como se diz, né, no gauchês, nós nos esbarramos em uma livraria, onde eu morava, em Caxias do Sul, uma livraria, exatamente. Que lindo! Exato. E aí deu um olhar, olhou aqui, olhou ali, ele se aproximou, deu um cartão, conversamos, aí percebi que o sotaque meio estranho, tá, tudo bem, não critiquei no momento nem nada, percebi, bom, eu acho que é estrangeiro, ok. E ele morava em São Paulo, morou em São Paulo todo o tempo, né? Então, eram 1.000 quilômetros de distância e isso a gente manejou na época com o Skype, né? Skype. Nessa época era Skype. Eu lembro que eu até comprei uma câmera para instalar no meu notebook, que eu nem isso entendia direito. Aí, hoje ainda um pouquinho melhor, mas na época pior ainda, com tecnologia. Disse, meu Deus, como eu vou fazer isso? Mas tudo bem. E aí a coisa foi ficando séria, foi ficando séria, foi ficando séria. Até que ao final de 2011, então... Perdão, de 2010, né? Nós, claro, eu fui a São Paulo, ele foi a Caxias, aquela coisa toda, mas não era todo dia, não era toda semana, nem era todo mês, né? Eram uns 3, 4 encontros, assim, presenciais e Skype, sim, toda noite. E aí chegou um momento em que alguém tinha que decidir alguma coisa, né? Claro. Então, assim, eu trabalhava, eu tinha uma boa posição, eu era advogada corporativa, por toda a minha vida eu trabalhei como advogada corporativa, mas naquele momento eu estava abaixo do chefe, eu era supervisora jurídica do departamento.
Então, a empresa foi bastante generosa comigo, até posso dizer, e me fez um plano, então, de saída, porque eu combinei com o meu chefe assim, olha, eu permaneço aqui, mas eu não sei por quanto tempo. Eu expus toda a situação, né? Sim, claro. E eu vou, ao mesmo tempo em que estou aqui, eu vou me lançar no mercado de trabalho em São Paulo. Isso, não quero que seja surpresa para ti, mas eu vou mandar currículos para lá. Mas como isso gera assim, no mundo corporativo, a insegurança é a pior coisa, né? O pior conselheiro. Então, a empresa proporcionou para mim um pacote de saída bastante interessante e, claro, tudo dentro da regra, tudo direitinho. Eu aceitei, me mudei para São Paulo. Então, do fim de 2010, né? Antes eu vim conhecer meus sogros, né? A virada do ano 2010, 2011, passamos aqui na Áustria, porque eu não conhecia a família dele nem nada. Voltamos para o Brasil. Aí voltei já para São Paulo, não voltei mais para Porto Alegre ou para Caxias, onde eu morava. Sim. E aí surge a oportunidade dele voltar para a Áustria. Senhor. Então foi assim, acredito eu, outubro de 2010 foram uns quantas sacolas e malas para São Paulo, aí depois umas quantas sacolas e malas para Porto Alegre, porque aí nós fomos visitar a minha família, então nós fizemos a festa de casamento em Porto Alegre e o casamento civil em São Paulo. Então fomos visitar minha família, fomos casar, já ficamos por lá, e aí se confirmou. Ele disse, vocês têm que vir em determinada data, em abril, uma coisa assim. Vocês não, né? Ele, no caso. Em abril ele tinha que se apresentar, então, aqui em Viena. Eu disse, tá bem, não, vamos, mala tudo de novo, arruma tudo, ok. 4 malas depois, então, e 11 horas de voo, chegamos aqui em Viena. Isso em abril, 26 de abril de 2012. 2012, exatamente. Desde então você mora aí na Áustria. E aí se abre, né? Tu desces do avião, tá tudo muito. Primeiro, assim, choque, né? Mas no sentido positivo. Nós tínhamos uma escala em Zurique, na Suíça, e aí depois viria o avião definitivamente para Viena. E era dezembro. Era abril, ainda estava frio, ainda é frio na Europa. Sim. Desce o avião, baixa o nariz e tem as câmeras ali para os passageiros acompanharem, aquela coisa toda, né? E aí o comandante botou, ou é assim mesmo o programa, né? A pista, né? Mostrando a pista, descendo, e eu olho aquilo lá embaixo, eu disse, mas por que tem tanta areia nos lados da pista? E ele disse, mas que areia? Isso é neve. Eu saí. Ai, que lindo! Eu acho lúdico. Por que tem tanta areia? Exatamente. E eu lembro que estava menos 1 grau quando nós descemos. Menos 1 até grau. Para abril, até para abril é frio mesmo, né? Até aqui primeira vez que você viu a primeira neve. Vez. Que lindo! Exatamente. Por que tem tanta areia? Achei maravilhoso. Poético. Aí eu tô vendo poesia na sua frase. Exatamente. Aí eu já fiquei enlouquecida, mas como que tá menos 1 grau? É óbvio que tá menos 1 grau, claro. Nós saímos de Porto Alegre, tava 38, eu me lembro que tava um horror de quente, né? De 38 para menos 1. Para menos 1 grau. Muito bem. Aí desci toda parlamentada, tá? Me troquei no banheiro do avião, sim. Pois não? E descemos, então. E aí eu queria tocar neve, quero fazer bolinha de neve. Claro. E por muita sorte, assim, a primeira porta, então, que se abriu, que foi em Zurique, né? Os tios do meu marido moram em Zurique já há muitos anos. Depois da guerra eles se mudaram e moram lá, já são suíços, na verdade, né? Então eles nos receberam, fomos almoçar todos juntos, aí o primo dele veio com a esposa, então já foi assim uma acolhida muito, muito bonita, muito assim calorosa, posso dizer, porque a gente tem assim um pouco a noção de que o povo europeu, principalmente de mentalidade germânica, é um pouco distante, frio, não, de forma nenhuma. Me abraçaram, me beijaram, seja bem-vinda, nunca tinha visto na vida, não?
Sim, Então, foi bastante interessante assim, esse primeiro contato, né? sim, É, com, não sendo turista, que eu já tinha vindo como turista à Europa, né? sim, sim. Mas não havia conhecido nem a Áustria e nem a Suíça. Conheci outros Uhum, países, né? Conheci Itália, conheci França, uhum. mas foi bastante interessante. Foi assim, a primeira impressão foi muito boa. Ai, que bom, que bom. Essa história que é a primeira impressão é que fica, acho que é muito Exato. verdadeiro isso. É, é. Que bom que a sua primeira impressão foi positiva, foi muito Foi positiva, positivo. que legal. Exato. Foi muito bem recebida pela família do seu marido, que é a sua família, não é? Que se Exato, exato. se Aqui na tornou a Europa. sua família, né? Que é a sua família aqui Exatamente. na Europa. Isso. E aí E de aí lá para chegando, e aí o avião continuou, né? A sua jornada. frente, Descemos, então. Meu marido ainda não tinha certeza se nós iríamos ainda permanecer na Áustria, se uhum. iríamos para a Alemanha ou se iríamos para a Suíça. Então, estava Ah, uma coisa nebulosa. Nós permanecemos aqui com meus sogros, então, por 3 meses, até saber, até decidir, porque ele disse assim, bom, nós vamos alugar um apartamento em Viena, aí amanhã nós temos que ir embora. Isso não faz sentido, não? claro, claro que não. Muito bem. Neste período, então, eu comecei, claro, a sentir os cheiros, a entender um pouquinho as pessoas, a- Sim, todo o cenário é totalmente diferente do que a gente conhece no Brasil. Mesmo eu vindo do Rio Grande do Sul, que tem um pouquinho mais de proximidade, Gramado, Canela, aquela coisa toda, uhum. tem assim, a visibilidade, a plástica da cidade é parecida, sim, 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 mas a forma do povo, a maneira de viver, isso é um choque tremendo, né? A começar pela uhum. língua, Claro. que eu jamais tinha falado alemão na vida, sempre amei aprender línguas, nunca me interessei pelo alemão, nunca, sempre passava reto. Então, assim, é a vida dando tapas na cara da gente. Tudo bem. É, É, e aí, então, ok, ficou decidido, nós permanecemos em Viena, a empresa onde ele iria trabalhar, então, a sede ficaria mesmo em Viena. uhum. E aí, sim, alugamos um apartamento e tudo, ok. Só que neste meio tempo, um pouquinho antes, eu fazia aula de alemão, então, né? Sim, Até porque para permanecer na Áustria, mesmo sendo casada com um austríaco, eu preciso ser aprovada em exames de língua alemã, senão eu complico a minha situação, né? sim. Aqui na Alemanha também. É a mesma coisa, eu acho, né? Sim, uhum. Então, por 3 meses, todos os dias eu ia até Viena, cursar então a língua alemã, né, o básico do básico do início. Uhum. E nesse período então de 3 meses antes de nós nos mudarmos, eu comecei a sentir coisas estranhas, mas aí eu jogava tudo a culpa no é o estresse, é tudo diferente, é outra coisa, né, enfim, estou preocupada em aprender, né? Claro. Mas coisas bem estranhas mesmo, do tipo, eu enjoei água. Eu não podia olhar para água. Água. Aham. Água, água, água. Eu disse, mas que estranho. E a minha Aham. sogra me preparava uma garrafa d'água. Tu tem que tomar água porque aqui é muito seco, porque não sei o que, blá, 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 tá, obrigada. Eu levava aquela bruta garrafa d'água comigo. Pro Eu não curso. conseguia mais olhar para aquilo. Eu disse, meu Deus, que horror, que nível de estresse que eu estou, que eu não aguento tomar água. E Água. uma outra coisa estranha, meu sogro sempre fazia muita. Ele era cozinheiro profissional, foi um período da vida, cozinhava muito bem e tal. E ele sempre fazia de noite, assim, no horário da janta, digamos, uma salada de pepino. Eu sempre comi. Só que a Aham. partir de um determinado momento eu não podia olhar aqueles pepinos e dizer, agora o que eu vou fazer? Chegava aqui, né? Eu disse, mas eu não posso fazer isso, como é que vai? Muito bem. Então, no final do terceiro mês, então as minhas regras não vieram. Aham. Aí eu disse, Senhor, e agora eu tô aqui como turista ainda, eu não tenho papel nenhum, eu não tenho residência, nós não sabemos nada.
E meu marido fica tranquilo, faceiro, louco da vida, de faceiro. E aí fomos, então, consultar, eu precisava, né, de Claro. cobertura médica, tudo, tá? Tudo 100% garantido, mesmo eu sendo turista, mas já casado com os papéis, a gente traduziu tudo, tomou esse cuidado já, né? Ok. Primeira consulta, aí o médico examina, ultrassom, aquela coisa. Eu nunca tinha visto aquilo na vida, totalmente inexperiente. Ai, que lindo, tudo lindo. Falando em inglês ainda com o médico, porque nem alemão eu conseguia dizer nada, né? Claro, estava há poucos meses, não é? Meu Deus, Aí o médico me olha, ai, parabéns, o nenê já tem 12 semanas. Eu disse, o quê? 12 semanas são 3 meses? 3 meses, exato. 3 meses. Aham. Eu disse, doutor, mas como? Aí nós fomos fazer as contas, porque ele viu meu susto. Eu disse, mas doutor, mas a minha menstruação não veio na semana passada, por isso eu estou aqui hoje. Eu disse, não, mas isso acontece. E se a senhora investigar na sua família, talvez tenha acontecido com a sua mãe, com a sua avó. E aí eu perguntei para minha mãe, eu disse, mãe, minha mãe, não, eu também, 2 meses, eu já estava grávida e não sabia, né? Então, assim começou a minha saga. O neném. E enjoou assim, da água, enjoou do pepino. Por isso, aí pepino e água, né? Uma coisa assim, até já meio freudiana, enjoei pepino, enjoei pepino e água. Exato. Completamente freudiana. Ai. Como? Completamente freudiana, né? Completamente freudiana, exatamente. Agora E aí, bom, aí nos mudamos. E aí, claro, a cabeça já foi para outro objetivo, né, que era a saúde. Eu já tinha passado 3 meses comendo, bebendo, né, como se não houvesse amanhã. Mas, né, graças a Deus deu tudo certo. Então, foram feitos todos os exames com o nenê, tudo. Nasceu saudável, tudo em ordem, né? Mas tu já leva um susto. Meu Deus do céu, tava vivendo como casal sem filho, né? Tá? Toma uma cerveja aqui, vai num beer garden ali, e aqui a cerveja, tu sabes melhor também do que eu, não é copinho, né? É meio litro que vem o canequinho, né? Eu não gosto de cerveja, mas eu sei como é. Exato. Cervejas por aqui. É meio litro, tem gente que toma às 11 da manhã, assim, meio-dia. Acredito, né? Acredito na hora. Então, assim, eu também não sou de cerveja, mas as daqui eu aprendi a tomar cerveja aqui. Então, assim, quando a gente saía, assim, tinha uma distração, um momento de distração, a minha marido disse, vamos num beer garden, vou te mostrar, que eu não conhecia. Então, ela entornava um canequinho de meio litro, já grávida, meu Deus. Biergarten, só para quem não sabe alemão, Biergarten é jardim de cerveja, né? Se pode Exato, perdão, exatamente, exatamente. A gente bebe aqui em casa, né? Meu marido e eu, a gente bebe uma vez por ano a tal da cerveja de trigo, porque não amarga. Aí essa eu gosto, a gente compra, a gente vai num jardim de cerveja, num Biergarten, e pede uma cerveja e divide, assim, uma vez por ano. A gente nem fez isso esse ano, foi tão louco, né? 2020. Sim, O verão chegou e foi embora, né? Esse ano atípico para todo mundo. Sim. E a gente não bebeu a cerveja de trigo esse ano. Passou. São coisas, né? Esse ano está bastante atípico, vamos dizer, desse jeito. Sim, para todo mundo. E como entrou a escrita na sua vida? Como você começou a escrever para os blogs, por exemplo? Primeiro foi para os blogs, depois a antologia. Você publicou um livro também, né? Sim, exato. As antologias que você tem participado, fora as antologias que você tem participado, você publicou um livro. Próprio, exato. Sim. Eu já falo de todas elas, mas respondendo a tua pergunta, como é que eu fui parar na literatura também, né? O meu sonho de... Vamos um pouco mais para trás. Eu tinha 17 anos de idade, eu sempre amei escrever, sempre me dei muito bem com a escrita, com a literatura, com história, com geografia, né, com as áreas humanas, e eu sempre gostei muito de escrever.
E uma professora, então, de literatura, do segundo grau, último ano, ela fez um experimento que para nós, na época, não era muito comum. Né? Hoje, talvez, com tanta tecnologia, com tanta coisa, mas para nós, na época, que era aquele maneira tradicional de estudar, está sentada, a professora está falando, está ouvindo. Né? Ela chegou com um rádio gravador ainda na época, e disse, hoje a gente vai fazer uma experiência, ela falou assim. Tá, já gostei, porque eu sempre também fui muito alternativa, eu não gosto de coisas muito convencionais por muito tempo, eu gosto de experimentar, eu gosto da estabilidade, eu gosto da tradição, sem problema algum, mas por que não também experimentar alguma coisa diferente? Né? Claro, porque não dá espaço para o novo. Exatamente, eu acho que convive todo mundo muito bem, sem problema nenhum. Tá bom. Aí ela botou aquele rádio, ela explicou, nós vamos agora fazer, a experiência é a seguinte, eu vou colocar uma determinada música, eu vou escurecer toda a sala, vou fechar todas as cortinas, vocês vão baixar a cabeça, vocês vão botar a cabeça entre os braços, então, vocês vão ouvir, e quando eu fizer o clique no gravador, que terminou a música, vocês desatem a escrever o que vier na cabeça de vocês. Não interessa o quê. Não importa se é esquisito, não importa se é ridículo, se vocês acham que é feio, não me interessa, escrevam o que vier. Eu achei aquilo o máximo, né? E se não me falha, o trecho que ela colocou para a gente, então, se inspirar, que aí eu entendi que foi um exercício, né, para inspiração, foi... Sim. O Inverno, de Vivaldi, das 4 estações. Das 4 estações, que lindo, eu amo. Eu também. E aí, na hora, eu reconheci, eu disse, ok. E aí me deixei levar e escrevi o que veio na minha cabeça. Né? Sim. E ao final, ela corrigiu, então, todas as redações, e ao final ela foi dizendo, fulana, tu pode ser escritor. Ana, tu pode ser escritora. Aquilo teve um impacto para mim, mas um impacto, eu preciso guardar essa informação muito bem, né? Mas eu achei aquilo máximo. Mas a vida no Brasil, a gente sabe, né, que é feita de também curvas e subidas e descidas. Sim. Então, a preocupação dos meus pais, que eu tivesse um sustento, né, que eu tivesse... A minha mãe é professora, minhas tias são professoras, eu venho de uma família de professores de português, literatura, matemática e biologia, mas elas e meu pai, né, sempre com essa preocupação premente de que eu, como adulta, que não me faltasse nada, né? Já tomando conta da minha própria vida. Então, eu enveredei para o direito, disse, não, acho que tem tudo a ver comigo, ninguém me forçou, nem disse, só que você tem que fazer direito porque direito dá mais dinheiro, né? Uma ilusão hoje em dia, mas enfim, não foi assim, mas me identifiquei com o direito, até um professor também, ele que identificou, ele disse, tu pode ser advogada, né? Eu disse, nunca pensei nisso, mas enfim, essa é uma outra história, mas sempre os professores tiveram um papel muito decisivo na minha vida. Seja com decisões que eu tomei cedo, como essa de fazer direito, seja com decisões que eu tomei mais tarde, como essa de começar a escrever, mas sempre com essa informação da professora do segundo grau. Então, o nenê nasceu, eu tinha que ficar em casa, eu tinha que administrar fraldas, apartamento, isso e aquilo, porque o meu marido, ele viajava pela Europa inteira, às vezes ele ficava semanas fora, né? Então, eu tinha que me virar neste mundo, mas eu pensei assim, mas, meu Deus do céu, tá tudo certo, é claro, mas eu preciso ativar o meu intelecto, eu não tenho mais o trabalho que eu tinha, né? Eu não tenho mais a condição... de resistência de cérebro, que eu brincava comigo mesma, de quando estava no escritório, de quando estava na empresa, tem que decidir como é que tá, e agora, o que tem que fazer? Não tinha mais, né? Eu tinha que cuidar do nenê, cuidar da casa, cuidar do marido, e né? Tá tudo bem, né? Mas para mim não era suficiente, eu disse, não, eu preciso manter contato também com a minha língua, porque eu vou
aos poucos, perdê-la, entre aspas, né? Não vou falar todos os dias português, não existe isso. Uhum. Então, me engajei no blog Brasileiras pelo Mundo, que é uma plataforma, então, voluntária de mulheres brasileiras, né? São só mulheres brasileiras que contam as suas histórias quando se mudam para fora, né? Quando são imigrantes expatriadas e tal. Sim. Então, iniciei aí, e ao mesmo tempo em que o menino dormia, né? Enquanto ele dormia, mas eu também vou escrever um livro. Eu acho que eu tenho história para contar daqui, né? Que mexe com as pessoas. Alguns episódios que eu contava, eu vi que as pessoas ficavam, puxa, mas que diferente, né? Então, o menino dormia, eu escrevia, o menino dormia, eu escrevia, o menino dormia, eu escrevia. Eu fui bastante abençoada porque ele era meio reloginho, assim, então de 3 em 3 horas ele dormia, aí ele acordava, mamava, dormia de novo. Então eu tinha um pouquinho como me organizar. E depois, então fiquei como colunista pela Áustria, no Brasileiras pelo Mundo, depois me engajei também na Rebrink, até hoje eu escrevo pela Rebrink. No Brasileiras pelo Mundo eu parei o ano passado, por falta de tempo, infelizmente. Mas na Rebrink, então, que é a Rede Brasileira Infância e Consumo, é um órgão, então, dentro do Brasil, que faz esse cuidado, né? Ele é privado, não é governamental nem nada, mas são pessoas maravilhosas que estão olhando como as crianças são alvo, então, do mercantilismo, né? Como é que a gente pode proteger a criança do consumismo? Como é que a gente ensina a criança a consumir, lidar com dinheiro, enfim. Então, muitos exemplos que eu trouxe daqui, que aqui como aí, que eu sei, na Alemanha também é um pouco diferente, né? A mentalidade é um pouco outra. Então, escrevo para lá também. E aí me engajei no Mulherio das Letras, né? Aí alguém me mandou um convite e tal, Mulherio das Letras Europa, que eu já morava aqui. Então, meu livro eu lancei em 2018, se não estou... 18, sim. Histórias de Morar Fora. Então, é o meu dia a dia aqui, digamos assim, do período de 2012 até 2018, 17, 18. E isso me ajudou muitíssimo, né? Então, ingressando no Mulherio das Letras Europa, aí foi possível também por outras vias, né? Como a antologia Reedificações, da Pará Serra, participei dela também. Mulherio das Letras Portugal, né? 2020, que seria o lançamento esse ano, mas, né, o mundo está desse jeito, não deu para fazer presencial. Participei desta antologia também. E ontem, então, assim, uma notícia bem fresca, ontem eu terminei meu segundo livro, mas, por enquanto, é essa informação. E eu só dou uma dica. Ele tem muito a ver com a tua saudação aos ancestrais, por isso eu fiquei bastante... assim, exato. Sim, com certeza, te mando um exemplar, mas agora está na revisão e olha e vê e como faz, e foto e aquela coisa. Mas foi assim, então. Estou com o livro em fase de revisão, na verdade, não, passou a parte de revisão, é um livro infantil, está na parte de final de ilustração, de montagem, né? De montagem. Perfeito. Do design, né? Editoração, sim, assim. Perfeito. Então, assim, a literatura, então, a escrita, me colocou também num patamar de, não, tá tudo certo, administrar a fralda, administrar a criança e tudo, mas eu tenho um espacinho só para mim. Claro, isso eu acho importante, né? Sobretudo quando se está longe de todo mundo, que é o meu caso. Eu só tenho a minha sogra, né, que a gente agora, nessa fase da vida, mais ela precisa de nós do que nós podemos contar com ela, ela tem 81 anos, né?
Então, precisa de auxílio. Tá com a saúde boa, ainda tá tudo em ordem, mas tem 81, né? Não posso eu exigir coisas, né? Claro, E a claro. minha mãe, as minhas tias, a minha família no Brasil está no Brasil. É, Então, tu tens de usar da tua criatividade, do teu sentimento, né, para ver, não, tá certo, eu tenho que cumprir as minhas obrigações de mãe, né, e com a casa, e com o marido, e tudo, mas eu preciso de um espaço para mim. Eu, pelo menos, sou assim, sei que outras pessoas não. Mas uhum. aquilo, para mim, foi vital. Então, a literatura, na verdade, ela me alavancou e tornou as coisas bem mais, assim, palatáveis, né? Os impactos não foram tão grandes, porque eu tinha alguma coisa onde me concentrar, Sim. né? E aquilo serviu como ventil. Então, a professora do segundo grau, eu esqueci o nome, eu agradeço até hoje. Aqui disse que você. Eu poderia escrever, exatamente. A gente. Você está na antologia Outono Literário também, não? Outono Não, no Literário. outono eu não participei, eu só participei do encontro. Participou só do encontro que nos conhecemos na Universidade Exatamente. de 2000, Isso. outubro de 2018. 2018, Está fazendo 2 anos, né? 2 anos, parece mentira. Daqui a poucos dias, dia 27, já vai fazer 2 anos. Isso mesmo, isso mesmo. Não dá para esquecer nessa data, porque eu me lembro da nossa luta lá, inclusive, né? Por um Brasil melhor. Por um Brasil melhor. Eu me lembro da esperança que tínhamos, né? Exatamente. Que o Brasil pudesse contribuir para eleger o melhor para nós. Exato. Desculpe. Mas deu no que deu, não é? E a gente continua lutando do jeito que dá também. Continua lutando do jeito que dá, exatamente. E, Ana, Obrigada. a sua adaptação aqui, quer dizer, aqui não, aqui na Europa, né? Também na Áustria, tem sido boa. Você se adaptou bem. Sim, eu posso dizer assim que sobressaltos, assim, surpresas ruins eu não tive, eu não posso dizer isso. O que se apresentou para mim foram enormes desafios, isso sim. Sim. Isso até hoje, né? Então, grávida, não conheci ninguém, marido longe, a trabalho, né? Sem saber o idioma, né? Sem saber idioma, nada, assim, mal e mal para ir no mercado comprar o pão, comprar um leite, tá? Isso aí até eu me virava. Senão eu pulava direto para o inglês, paciência, faz de conta que eu sou turista, paciência. Mas aquilo não me satisfazia, mas eu não sou turista, né? Eu tenho que melhorar isso, não é possível, porque eu vou morar aqui, eu não sei por quanto tempo, não sei se para sempre, mas é aqui que eu vou morar e eu vou ter um filho aqui. Tem respeito a ele, eu tenho que falar a língua, não é possível. Então, eu agradeço também a muitas pessoas, a muitas iniciativas do governo austríaco, e uma delas, que me abriu a porta mesmo, para dentro da Áustria, eu brinco, foi aqui quando a criança nasce, eu acho que na Alemanha é parecido, tu tens de registrá-la no hospital onde ela irá nascer, no teu distrito. Né? Então, fomos lá fazer esses procedimentos todos e tudo, e aí a moça me passa um portfólio, né? Diz, olha, a senhora pode, se quiser, não é obrigatório nem nada, participar da ginástica para gestantes. Aí eu disse, ginástica para gestantes, tá bom, tudo bem. Eu disse, já posso? Ela disse, a senhora já pode, se a senhora quiser, a senhora já faz a inscrição agora. Eu disse, então tá bem, né? Tinha noção nenhuma, disse, meu Deus, a gente não pode virar cambalhota, eu não posso carregar peso, como é que eu vou fazer ginástica? Seja lá como for, eu vou, tá? É isso aí. Vamos ver. E, então, bastante, assim, curiosa, fui à primeira sessão, e ali, então, fiz as minhas primeiras amizades. Mal falando alemão, mal, às vezes, entendendo, perdão, porque é uma fisioterapeuta que dá, então, as instruções e
movimentações, como tu pegar coisas com o pé, quando tu tá com o neném no colo, como tu tem que te movimentar, como tu carrega peso, enfim. E os 20 últimos minutos, então, era literalmente a preparação para o parto natural, né? Então, como reconhecer quais tipos de cólica, não, de contração, obrigada, de contração primária, intermediária, definitiva. Bom, aí chama a ambulância, né? O transporte hospitalar e os movimentos que tu tens de fazer, então, corporais. Então, a gente aprendeu isso também. Mas muitas vezes eu não entendia, porque eu era pobríssimo, meu alemão, paupérrimo. Não tinha dado tempo de estudar ainda, né? Meu Deus do céu! Mas, então, as minhas duas primeiras amigas, uma carioca da Gema, é ótimo, austríaca da Gema, então a Ingrid, e a Sabina, Sabina é sérvia, e também escolheu a Áustria para morar depois da guerra, enfim, na Iugoslávia. Pessoas maravilhosas, assim, que me auxiliaram do jeito que era possível e sempre que eu precisei. E então assim começou, né? Então aí fui perdendo os medos. Eu tenho que falar, não adianta lutar contra isso, não adianta usar o inglês, não vai adiantar. Não. E assim fomos, e assim fui. E, claro, os choques culturais, né? Isso é inevitável para quem muda de país, é inevitável. Tu pode ir para, sei lá, do lado ali, para Montevidéu, tu vai sofrer, talvez menos, né? Porque a mentalidade é um pouco mais parecida, mas aqui eu sofri vários choques culturais. E assim, a maior adaptação, ou a maior dificuldade de adaptação que eu tive foi em me sentir segura. Eu nunca me sentia segura na rua, por exemplo. Né? Eu levei uns 6 meses para entender que aqui não existem as ameaças que, infelizmente, existem no centro de Porto Alegre, por exemplo. No centro de São Paulo, acho que de todas as cidades brasileiras hoje em dia. Infelizmente, mas eu trago a realidade que eu conhecia, né? Sendo mulher, às vezes sozinha, às vezes tendo compromissos à noite, com o carro, sozinha, a gente sabe o que pode acontecer. E aqui, para mim, foi muito difícil. Às vezes eu estava caminhando na rua, vinha uma pessoa na mesma direção e me agarrava no braço do meu marido, eu disse, mas que isso? Eles vêm vindo, mas quem vem vindo? Eles vêm vindo. Deixa as pessoas caminhar, meu Deus, não vai acontecer nada. Né? Mas aquilo estava tão introjetado, tão condicionado, que chegou um momento, então, eu disse, bom, ou eu continuo, então, com essa coisa que já vai ficar patológica, porque aí todo o tempo eu quero ficar com medo, ou eu termino com essa conversa, eu moro em outro lugar, eu tenho que aprender a viver nesse lugar conforme esse lugar se mostra para mim. E eu não estou vendo perigo nenhum na rua. Mas esse para mim foi o pior desafio. Perdão? Desculpe, esse para mim foi o pior desafio. Me sentir segura. É muito louco isso, porque eu também passei por isso, né? Vindo de São Paulo, capital, e eu me lembro, os meus sogros eram vivos, eu me lembro que assim que eu cheguei, minha sogra ligou, olha, sai para a rua para ver a lua, que está maravilhosa. E aí nós morávamos bem no centro da cidade, morávamos no coração de Freiburg. Aí saímos para ver, e meu marido é bem alto, e eu na frente, ele atrás de mim, assim, me abraçou, né? Me abraçou, e para a gente ver a lua, a gente estava numa ponte, assim, para ver. Aí, isso era, acho que 11 e tanto, meia-noite, e eu não conseguia olhar a lua, eu falava assim, eu tô com medo, eu tô com medo. Medo de quê? Eu falei, sei lá, pode vir alguém. Calma, amor. Eu falei, eu venho do Brasil, eu venho de São Paulo, eu tenho medo, sabe? Assim, demorou um tempo para eu poder, por exemplo, chegar em casa à noite sozinha, porque eu tinha essa neura que podia acontecer uma coisa, que, sabe? Ainda mais no começo, eu também não falava alemão. Eu cheguei aqui sem falar alemão, né? Aliás, nem inglês eu falava, tinha o inglês de aeroporto, assim, de básicas em aeroporto. E aí
eu me lembro que eu fiquei meses com essa neura de medo até aqui. Calma, 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 sabe? Você tem segurança aqui de sair, Sim. de chegar de noite, não vão roubar o celular, porque você está com o celular na rua, na mão, não Sim. vai uma pessoa de segurança Arrancar. e arrancar o celular da sua mão. Não vai chegar uma pessoa com um revólver para te assaltar, sabe? Então, essa segurança, assim, não tem preço. Para mim, é uma das melhores coisas de morar aqui, né? Essa Exato. tranquilidade, essa segurança Exatamente. de saber que eu vou sair de casa e voltar viva, né? Sim, íntegra, viva. Sim, viva, inteira, né? Que não Exatamente. vão me assaltar, que não vão me bater, que não vão me roubar, É. muito menos me matar, né? E matar menos ainda. Uhum. Menos ainda, por causa de poucos euros, né? Como Sim. acontece, É, né? é. Uhum. Então não estou sozinha, que bom. Não, não está sozinha, não. Ana, tem alguns micos que você pode contar que você tenha passado nessa Ah, somente no tem, começo? tem. Até eu fiz uma outra live na semana passada e eu esqueci desse. Agora que tu mencionaste, eu lembrei um bem interessante, que é próprio do Uhum. brasileiro, que a Aham. gente tem o tom de voz alto. Isso é da nossa Ah, sim. cultura, né? A gente É. fala alto. Então, nós estávamos na Catedral de Viena, né, assistindo à Aham. missa, né? Nós somos católicos, não praticamos mais, mas quando estávamos lá, de vez em quando íamos à missa. Uhum. Catedral lindíssima, gótica, enfim, tem todo esse lado histórico também. Participamos, cantamos, eu toda empolgada, cantei, aí a missa terminou e as Ah. pessoas aqui nem os cachorros latem, né? Nem as crianças gritam na rua, não, é tudo, né? Tom de Hum. voz, tudo, né? É. Muito bem. Terminou a missa e eu ouço atrás de mim uma coisa assim, pois é, não sei o que, em português. Em E eu disse, português. vocês são brasileiros. Aí já comecei a gritar dentro da igreja, né? Dentro da Catedral de Viena. Aí as senhoras eram, acho que uma excursão, se não me engano, de Goiás, eram pessoas de Goiás. Que lindo! Já berreiro, já era berreiro para eles aqui, né? Não era nem grito, era berreiro. Era Já berro. tinha terminado a missa, as pessoas já estavam saindo. Então, aquela coisa da gente, né? De, que legal, que bonito, onde é que tu é? Aquela coisa toda. Daqui a pouco passa, eu acho que não era o padre, era algum auxiliar ali, e a gente só ouve o elas Você não entrou. entenderam, porque não Aham. conhecem a cultura, né? Mas, É. assim, éramos só nós que estávamos ali, elas compreenderam que era pra gente, né? Aí eu pedi desculpa em alemão, né? Aí eu expliquei para elas assim, meu Deus, aos berros dentro da catedral, mas acontece, Acontece. acontece, Mas né? ouvir o nosso idioma, eu fico feliz até hoje quando eu ouço, sabe? Sim, Ouvir né? o idioma materno dá uma alegria interna, Bah, assim, sem maravilhosa. dúvida. Não É, importa que meu marido fala português, a gente fala português em casa e sim, alemão, mesma mas coisa. eu ouvir uma nativa, um nativo, falando português é demais. É. E o outro foi, não eu participando diretamente, mas eu tive de traduzir a situação para meus pais, quando eles vieram então a primeira vez nos ver, assim, nos visitar, conhecer o neto, aquela coisa. Meus sogros nos convidaram então para um café da tarde, assim, uma janta e tudo. E, ok, então viemos todos, né, para casa do sogro, fomos todos para casa dos sogros, e daqui a pouco, e meu sogro que preparava tudo, já disse, né, ele foi cozinheiro por um tempo da vida, tudo muito, assim, maravilhoso, ele cozinhava realmente muito bem, e petiscos também fazia muito bem, essa coisa toda. Hum. E aí ele me perguntou, então eu estava servindo de auxiliar dele, e o meu marido com os meus sogros, com os meus pais e a minha sogra traduzindo também a mesa. Aí Sim. daqui a pouco meu sogro vai ali na mesa e pede para o meu marido, assim, pergunta se eles querem o café ou o chá, nem me lembro mais, com leite de vaca. Eu não sei porque que ele disse a expressão leite de vaca. Não, Aham. é o que se diz em alemão, Kuhmilch. Eu me lembro que a minha mãe olhou assim, abriu os olhos para ele
E aí ele repetia aquele cu, milk, que é o leite de vaca, é a tradução, né? Isso, é. E eu disse, mãe, calma. Aí eu me virei. Ai, calma, calma, não é palavrão. Aqui, cu não é palavrão. É Cu só, significa vaca. é simplesmente vaca, nada Exato. mais. Aí a mãe chegou a fazer assim, ok, tá, Que alívio. excelente. Tá, aliviado. Aí daqui a pouco vem o momento, então, dos sanduíches abertos que meu sogro preparou, pobrezinho, que Deus o tenha. Aí com iguarias e pão austríaco, aquela coisa toda, tá? Aí ele inventa de ir de novo e pedir para o meu marido perguntar se meus pais comem presunto de peru, né? Ah, Putem, né? assim. Aí Primeiro, de novo, a minha mãe, eu acho que estava quase saltando pela janela, né? Ah, Putem, Putem, eu disse, não, calma, calma, Putem é peru, é carne de peru, então assim, ai, é sempre muito ai, ricos que a gente paga, né? Acho muito bom. exato, o bom é rir deles, isso é melhor. Rir deles, assim, é muito bom rir deles, né? Nossa, Ai. todo mundo tem boas passagens, assim, que a gente pagou mico, né? Acho que todo mundo, não tem como, não tem como. Não, né? É outra cultura, é outra cabeça, é outra língua, não tem. É. Ai, Conselho, que dica você dá para quem queira sair do Brasil e imigrar, né? Não precisa ser necessariamente para a Europa, mas para qualquer lugar do qualquer mundo. outro lugar. Yeah, yeah. Eu sempre digo que a pessoa tenha a mente e o coração abertos, né? Yeah. Uhum. Porque, como agora a gente acabou de ouvir, né? Tu vai se deparar com situações com as quais tu não sabe nem que existem, Sim, né? Positivas ou negativas. sim. Uhum. Então, tu não podes, não é que não pode, vamos separar. Não perca a sua origem. Não descarte a sua origem de maneira nenhuma. Sou brasileira, nasci no Rio Grande do Sul, isso está dentro de mim para sempre. Né? Sim. Yeah. Mas o que eu sempre brinco e aconselho é as pessoas não se agarrarem a ferrolhos eternos, né? Então, aquilo sempre foi feito assim, e mesmo que eu vá para fora do Brasil, vai ter que ser desse jeito. Às vezes não dá para ser. Às vezes não dá para ser, e esse não dá para ser pode te trazer uma doença, inclusive. Né? Porque, assim, eu não tenho como comer, por exemplo, Romeu e Julieta, né, que é o queijo com goiabada. Eu não tenho como comer isso. Nunca mais comi, só como quando vou ao Brasil. Por quê? Porque aqui as pessoas não sabem nem o que é uma goiabada, não sabem o que é, porque não existe. Então, se eu for começar a me... Ai, mas por quê? Ai, não tem. Ai, que droga. Não dá. Não termina com isso, te perdoa, então, ou então pega as malas e volta. Mas, assim, esteja aberto para ver o que tu vais ver, né? Coração aberto também, porque nem todas as pessoas pensam como nós pensamos no Brasil, né? E quem vai morar fora vai se deparar com pensamentos, não digo negativos, mas um outro jeito de resolver as coisas. Claro. E às vezes tu te debates, mas como? É tu que estás fora da tua zona de conforto. Né? Você que chegou. Então, é sempre isso que eu digo, mente e coração aberto. Não descarta a tua origem. Aproveita o que a nova cultura te dá, e se tu quiseres reciclar alguma coisa da tua, que tu trouxeste, ok. Né? Eu hoje já sou mais cidadã do mundo do que austríaca. Austríaca não sou, não tenho cidadania, mas não sou austríaca, e já tenho algumas adaptações ao modo de viver brasileiro, que não é mais igual. Né? Não é mais igual. Não é, a gente muda. Ana, você disse que não tem como comer queijo com goiabada todos os dias, mas eu sei, porque eu já vi, que tem como comer pastel, por exemplo, e você tem um ajudante maravilhoso, que é o teu filho, né? Como é que ele se chama? Exatamente. O Chiquinho. Davi. O Davi. Chiquinho, exatamente.
Que você... Por que Chiquinho? Porque o nome dele é David Franz, né? Então, Franz, em alemão, é Francisco, então a mãe chama de Chiquinho. Sim, essas coisas que tu consegues, pelo menos, trazer para dentro da tua casa, isso eu cultivo bastante, até por causa dele, né? Tá com 7 anos, a gente vai uma vez por ano para o Brasil, e a avó vem uma vez por ano para cá. Mas não é a mesma coisa, a convivência não tem como. Né? Não tem como. Então, pelo menos os sabores, os sons do Brasil, o samba, ele, quando ouve, ele reconhece, ele sabe o que é, pelo menos. E o pastel é um desespero, né? Porque eu faço... ele tem 7 anos de idade só, mas ele come 12 pastéis, né? Pastel para criança, mas ele come 12 pastéis. Ele come 12 pastéis. Ele come 12, né? Aí, então, tem que fazer mais para mim e para o pai. Ele sabe o que é bom, ele sabe o que é bom. Exatamente. E te ajuda, né? Eu vejo as fotos, você posta, ele ajuda você a fazer. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante daqui, porque as crianças são estimuladas a fazer isso. Claro que eu não digo, vem aqui ajudar a mamãe, tu tem agora que fazer um monte de pastel. Não, eu fico ali me mosqueando, como se diz no Rio Grande do Sul, eu fico ali me mosqueando, fazendo meu pastel, minhas coisas. Ele próprio, mamãe, eu posso te ajudar? Disse, claro que pode me ajudar, não tem problema nenhum. Aí eu deixo fazer o que ele se sente bem, né? Claro. E no caso, agora, ele já sabe, assim como o pai dele ensinou ele a fazer Wiener Schnitzel, ele sabe fazer também o bife à milanesa austríaco, ele sabe exatamente como fazer. Então, assim, e assim também ele toma contato com a nossa cultura, com a nossa gastronomia. Né? Então, o pastel, como é que faz? Leva tempo, tem que fazer a massa, tem que abrir, cozinhar a carne, o guisado, enfim. Depois fechar com o gás, passar o dedo com água, então tudo isso. Mas ele gosta, então assim, perfeito. Tem um ajudante para sempre. Então, tem um ajudante para sempre. Eu acho muito legal ver as fotos de vocês, assim, a participação dele, né? E eu falei, nossa, tem hora assim, eu preciso dar um pulinho até a Áustria para comer esses pastéis, para experimentar esses pastéis, assim, né? Com prazer. Vou falar, Ana, estou aqui na vizinhança, vou passar. Até hoje. E você fala com o seu filho em português? Em português, sim. Você fala português ele fala com o pai alemão, né? Sim. E nós 3 falamos assim, e ele já sabe inglês, então às vezes fica uma salada dentro da casa. Mas faz português, parte. Inglês, alemão. Faz parte. Acho legal essa mistura, né? Acho muito legal. Assim. Eu não tenho filho, infelizmente eu não tive filhos. E aqui, como eu conheci meu marido no Brasil também, ele já falava português, então nós nos conhecemos falando português, né? Ok. Ele já conhecia, ele conheceu o Brasil em 2000, não, ele conheceu o Brasil em 1991, e eu só o conheci em 2004, em dezembro de 2004, 26 de dezembro de 2004. E aí estava muito bom, quer dizer, estava um pouquinho truncado naquele momento, porque tinha 3 anos que ele não ia ao Brasil, né? Mas falava muito bem e ele passou uma semana comigo e meu grupo caminhando, fazendo longas caminhadas, porque foi o caminho que nós fizemos, o Caminho da Luz, que começa em uma cidadezinha pequenininha, em Minas Gerais, que chama Tombos, que é na Zona da Mata, divisa com o Rio de Janeiro, e termina no Pico da Bandeira. Que bonito! E aí eu fui de São Paulo, capital, para Minas Gerais, com meu grupo de caminhada, e ele entrou no ônibus. Ele entrou no ônibus que eu estava com os meus amigos. Que legal! Ele estava na roça, né, na fazenda ali na região de Carangola. Ok. São Paulo, Carangola, cidade grande na região, que deve ter uns 30 mil habitantes, 40. E aí ele entrou no ônibus no caminho entre Carangola para Tombos, né? E sentou-se do lado do Alexandre, que é um menino do meu grupo, e o Ale começou a conversar com ele e convidou para caminhar com a gente. Eu não vejo nada, minha mãe dizia que eu tenho olhos masculinos, porque eu sou muito distraída, não vejo nada. Eu acordada e não vi entrar aquele alemão de quase 1,90 m com violão nas costas, e eu não vi. Legal! Senhora! Onde eu estava acordada, mas eu não vi. Mas no mesmo dia, um pouquinho mais tarde,
e nós fomos, né, o meu grupo, nós fomos conhecer uma usina desativada. Eu era 20 quilos mais magra, mas eu me achava muito gorda. Eu me lembro que eu cheguei na usina, conheci a usina desativada, tal, sentei, deitei, coloquei minha canga e comecei a fazer abdominal. E numa levantada dessa, quando eu levantei minha cabeça, eu vi o cara. Nossa, que cara diferente. Talvez, Oi. né? Mas foi assim, um oi, sabe? Aí pronto, já foi. Perdida. Que legal. Eu amo ouvir as histórias, assim, como se eu amo ouvir histórias, né? Falo de pessoas anônimas como eu, como você. Eu acho muito lindo, muito rico ouvir histórias. Histórias de amor, histórias de vida, histórias de como você chegou na Europa, por exemplo. Exato, exato. Ana, amei a nossa conversa. Você tem mais coisa que você queira dizer para a gente se despedir? Te agradecer, primeira coisa, né? Te agradecer mais uma vez. Eu que te agradeço. Imagina. E para as pessoas que não quiserem sair do país ou das suas localidades, que elas mantenham sempre os ouvidos abertos também para pessoas como a gente que saiu e conta histórias diferentes, engraçadas, às vezes tem algumas tristes, mas que também esteja aberto para ouvir isso, né? Não há mal nenhum em não querer sair. Claro, nenhum. Mas ouvir também coisas diferentes enriquece. Então, é isso que eu deixo. Ouvidos, mente, coração aberto. Exatamente. É isso que eu acredito, é isso que eu gosto. Exato. Ana, obrigada. Muito, 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 muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço de novo. Nessa série que eu amo fazer. E muito obrigada. Obrigada por assistir. E se quiser, assine o canal, compartilhe. Muito obrigada por nos assistir. Ana, beijos. Beijão. Obrigada. Eu que agradeço.